Oi, pessoal! Oi, pessoal! Você quer que eu faça a voz? Bem, pessoal, hoje mais uma vez estamos aqui, nós duas, porque somos mais que amigas, somos Friends. Somos international. Sim, gente. Só que não. A Juliane, ela assim, é a minha melhor amiga. Nem todos têm essa oportunidade, né? Eu acho bom demais você ser amigo do seu irmão ou irmã, tanto faz. É bom demais você nutrir essa amizade. É maravilhoso. E assim, a Juliane, quando eu era criança, eu me inspirava nela. Gente, porque assim, eu via ela lendo a Bíblia e eu via ela orando. E isso me impulsionava a ler a Bíblia, a orar. E graças a Deus, né, a gente sempre foi muito unida, conversava bastante da palavra de Deus com os nossos pais. Isso me incentivou também, gente, do mesmo modo. Porque assim, às vezes a gente pensa que o mais novo não pode incentivar a irmã mais velha, o irmão mais velho, mas incentiva muito. Várias vezes já vi a Letícia orando por mim, até orando de madrugada. Teve vezes que eu vi ela orando e são assim, sabe? Momentos que a gente precisa um dos outros. Tem momentos que a gente está mais forte, tem momentos que a gente está mais fracos. E nesses momentos mais fracos também a minha irmã foi uma guerreira, uma coluna, né? Que nós mulheres podemos ser uma coluna na nossa casa. Tanto solteira quanto casada, nós somos colunas. Isso nós temos que colocar na nossa mente. Nós somos colunas. Mulheres virtuosas são isso. São colunas. E hoje a gente trouxe um tema aqui que a gente vai falar, que é tempo de Deus, né? E propósito. Tempo de Deus e propósito. Esperar em Deus, Juliane, é fácil? Esperar em todos os contextos da área, todas as áreas né? da nossa vida. É difícil, principalmente quando você é mulher e você é ansiosa. Porque a mulher tem a tendência da ansiedade, gente. Não vamos mentir aqui. Verdade. Agora, se você é mulher e não tem essa tendência, amém pela sua vida. Glória a Deus aleluia. Sua vida. Continue assim, ô glória. Mas assim, é um a maioria né? das pessoas são ansiosas. Nós temos essa tendência de ser ansiosos. E quando a gente coloca, né, a nossa vida à disposição da vontade de Deus, é como se a gente estivesse lutando contra a nossa carne. Diariamente. Então, quando você luta contra você mesmo, dói. Você está entregando todos os seus planos, projetos, sonhos a Ele. Então, é Ele que comanda a sua vida. E isso é maravilhoso. É um processo. No início pode doer muito, mas depois você vai ver o fruto. Você perde o controle, né? E nós temos a tendência de sermos controladores. É igual uma história que eu já ouvi que eu acho muito interessante, que muitas vezes nós queremos estar no volante da nossa vida, dirigindo o carro da nossa vida. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente passa pro banco de passageiro, a gente começa a falar, meu Deus, onde Jesus está me levando? Meu Deus, eu não estou entendendo, o que é isso? Não, Senhor, essa estrada aqui está muito esquisita. Não, Senhor, eu quero aquela ali. Eu quero passar por aquela estrada, mas não é assim. Quando Deus nos dirige, por mais que nós achamos tudo muito meio que confuso, nós falamos, não, essa é a vontade de Deus para mim. E as pessoas até podem falar ao seu redor, olha, Juliane, eu acho que você tem que fazer isso, olha, não, você tem que casar com aquela pessoa, não, olha, você tem que arrumar aquele emprego. A gente não vive mais do que os outros acham que a gente deve fazer, nem do que a gente acha, mas do que Deus acha ao nosso respeito, porque Ele já tem um livro escrito, que está escrito toda a nossa vida. Cabe a nós, se nós queremos viver o que está escrito nos céus ou não. Só a gente pode fazer com que os planos de Deus prossigam, aconteçam ou falhem. E é uma escolha. Sim. Né? Você coloca sua vida diante de Deus e flui. Mas tem o tempo, né, da plantação. E esse tempo, ele é demorado. E a gente não vê nada, né? A gente não vê nada. E só depois você vai colher. E muitas pessoas, elas estão plantando, aí elas chegam no estágio que elas desistem. E já ia ser a colheita. Só que elas desistem. Sim. E retrocedem. Isso é muito também ruim, né? É muito triste, né? Porque às vezes você tá ali tanto tempo, né? Perseverando com a palavra de Deus. Diz que nós não devemos nos cansar de perseverar. E às vezes a gente se cansa, né? E em vez de a gente só descansar, a gente para, a gente desiste.
E isso não é a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós queremos que aconteça logo do nosso jeito. Nós estamos muito focados no presente. E na nossa vida a gente tem que viver o hoje, aproveitar os bons momentos. Porque a vida passa muito rápido. O que a gente pode fazer hoje para aproveitar ao máximo, né? E tem coisas que a gente pede pra Deus, né, Juliane? Que são boas. Boas. Aparentemente, né? Mas são boas mesmo, realmente. E tem o tempo da espera. Sim. Ou Deus vai falar, não, minha filha, não é isso que eu tenho pra você. Ou ele vai falar, sim, minha filha, é isso que eu tenho pra você. Ou, mesmo ele falando sim, ele vai falar, sim, e é o tempo. Agora, vai sim, começar verdade, isso. Espera. Que também é difícil, né? Sim, receber difícil. o não e a espera são dois. Depende muito da personalidade da pessoa. Porque às vezes quando a gente recebe um não, a gente já sabe aquilo é não, pronto, né? Acabou. Ótimo. Já sei que Deus me confirmou isso. Deus já falou não. Mas quando é espera é bem estranho, porque... Bem difícil, na verdade, porque você tem que trabalhar a sua ansiedade, sabe? E um texto que ele faz muito lembrar esse tempo de espera da nossa vida é Eclesiastes capítulo 3, né? Que fala que há um tempo certo pra tudo. Tudo na nossa vida tem um tempo certo. Às vezes não é da vontade de Deus mesmo, mas tem coisas que são estações da nossa vida, né? Assim, não há nada melhor do que depender da vontade de Deus, porque você sabe que tudo que Deus fizer na sua vida, Ele vai se responsabilizar. Você não tem como se responsabilizar pelas suas escolhas, porque você não conhece o futuro. Você só conhece o passado e o presente. O futuro a Deus pertence. E a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A nossa vontade, Juliane, pode ser boa? Com certeza. Pode ser até agradável. Porque a gente não vai sonhar coisas ruins pra gente, né, gente? Quem é que vai sonhar com coisas ruins? Pois é, e pode ser agradável, né? Sim. Mas perfeita... Só de Deus, só de Deus. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos. A Bíblia declara isso, né? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 fala: Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Até na natureza é assim. Se a gente for olhar uma árvore, tem árvores que demoram mais de 10 anos, né? Para dar fruto, para frutificar, e outras que, são bem rápido. E não quer dizer que uma é mais importante que a outra ou a outra é menos importante, não. Isso é para nos mostrar que nós não devemos nos comparar com ninguém. O que acontece na vida do outro não é que vai acontecer da mesma forma com você. Não é assim. Deus, ele escreveu algo lindo, especial, único para cada pessoa. E muitas vezes a gente se compara. A comparação não é legal. Sim. Porque eu tenho algumas habilidades que a Juliane não tem. E ela tem algumas habilidades que eu não tenho. E eu vou me comparar com ela. Sim. Vai ser chato. Algumas coisas aconteceram antes na minha vida e algumas coisas aconteceram antes na vida da Juliane. Sim, sim. E a vida não pode ser assim, você esperar que as coisas sejam perfeitas. Até as frustrações são diferentes. Por mais que duas pessoas cresçam na mesma casa, no mesmo lar, tenho idades, assim, não muito distantes como eu e a Letícia, só bem que ela parece bem mais nova, vai acontecer coisas diferentes na nossa vida. Não tem como ser igual, gente. Até porque Deus, ele não fez ninguém para ser igual ao outro. Deus nos fez com uma singularidade maravilhosa. Que já pensou você conviver a vida toda com alguém igual a você? Deve ser horrível, porque tem dias que nem a gente se suporta. Imagine conviver com alguém igual a gente. É horrível. Verdade. Então nós temos que valorizar tanto as nossas habilidades quanto as habilidades do outro. Não é errado você falar que aquela moça, olha, ela tem um cabelo tão lindo, meu Deus, olha, tu viu? Ela é tão maravilhosa. Por mais que ela tenha uma altura super diferente da sua. Eu tenho 1,75 m, por exemplo. Mas não quer dizer que eu não vá achar uma pessoa de 1,5 m linda, gente. Muito pelo contrário, eu admiro, eu acho bonito. Até porque dá pra usar salto, dá pra usar várias coisas. Você tem que ver no outro coisas legais, coisas interessantes. Você tem que saber valorizar a diferença do outro, sabe? O cabelo, tanto exteriormente quanto interiormente falando, olha, aquela pessoa é tão paciente, que lindo, né? Olha, aquela pessoa é tão alto astral. E muitas vezes, gente, as pessoas já tentaram comparar várias vezes eu e a Letícia. Isso é normal, gente. Às vezes não é nem por maldade, às vezes é por maldade. Mas nem sempre, gente. Já tentaram comparar e você tem que deixar que isso não entre no seu coração.
Porque muitas vezes, acredito que já falaram pra Letícia, você não é uma pessoa tão séria quanto sua irmã, né? Como se a seriedade do evangelho, a seriedade da Bíblia estivesse ligado a isso. Não tem nada a ver. Você pode ser uma pessoa brincalhona e servir a Jesus do mesmo modo, até melhor que uma pessoa super séria. É uma característica que nasce com a gente. Eu sou bem mais séria que a Letícia. E a gente é muito diferente, né, Juliana? É, bastante. Assim, no jeito. Sim. Até assim, no modo de vestir, ela tem o estilo dela, eu tenho o meu estilo. E isso é chato das pessoas ficarem comparando. E às vezes isso entra no coração. Isso entra na mente, às vezes, né? você nem tá pensando naquilo de uma forma assim tão ruim. Ruim que eu digo entre aspas. Mas às vezes as pessoas falam tanto que às vezes acaba entrando no seu coração. Por exemplo, quando a Letícia casou, eu não tenho namorado, gente, não estou noiva. Oremos, aleluia. Eu creio, Jesus. Muitas pessoas falaram, mas a irmã mais nova casar primeiro, meu Deus. Como se fosse um absurdo isso, gente. E eu sempre lembrei da história de Lia e de... Raquel? Acho que é. Lia e Raquel, né? Acho que é Raquel, né? Ou Rebeca? Não, acho que é Lia e Raquel. Eu acho. Melhor a gente pesquisar, né? Raquel. Sim, eu lembro sempre da história de quando as pessoas comentavam isso, pra mim, por mais que não fosse por maldade, né? Às vezes você acaba se entristecendo. E por muitas vezes não, algumas vezes eu acabei chorando, porque, tipo assim, como se as pessoas, você não se sente mal por a tua irmã estar casando, primeiro que você não, de maneira nenhuma. Quando você quer o bem de uma pessoa, você não liga para essas coisas, para esses comentários. Você tenta ao máximo se alegrar com a vitória do outro, porque eu sabia que era o tempo de Deus para a vida dela. E a nossa vida, a nossa alegria não está ligada nas coisas que nós temos ou possuímos, ou que Deus fez ou deixou de fazer. Nós estamos acostumados ao evangelho que Deus tem que fazer do nosso jeito e ponto final. E não é assim. Tudo na nossa vida, o processo nos ensina por que algo não está acontecendo de acordo com o que as pessoas achavam que devia ser, ou com um cronograma humano. Por quê? Tem um motivo. Se for para a glória de Deus, amém. Porque a nossa vida, tudo que acontece ou deixa de acontecer, é para a glória de Deus. E tudo tem um tempo, né? Esse Sim. foi o tempo de Deus para minha vida. E Deus tem outro tempo para Juliane. E você tem que saber esperar. Sim, gente, lá em Gênesis, na Bíblia, fala da história de duas irmãs, Lia e Raquel. Raquel era belíssima. Jacó, quando viu ela, se apaixonou desde o primeiro instante por ela. E ele disse, eu vou conseguir casar com essa mulher. E trabalhou pro pai de Raquel por 7 anos pela vida dela. Só que o sogro dele quis forçar a barra, porque a mais velha ainda não tinha casado, Lia. Então, olha, não pode. A mais velha tem que casar primeiro. Então ele enganou Jacó e fez ele casar com a Lia. E depois entregou a Raquel logo em seguida para Jacó. Então, no final de tudo, para conseguir Raquel, ele trabalhou 14 anos da vida dele pro sogro. Tudo é consequência também, né? Porque Jacó enganou o irmão dele. Consequência dos nossos atos. Ficou um problema entre as duas irmãs. Que uma, né, competia com a outra, porque uma tinha o amor de Jacó, Raquel, e a outra, que era a Lia, tinha filhos. Então ficava aquela competição entre as duas. Uma queria o que a outra tinha. Lia, por um lado, queria o amor de Jacó, que nunca teria, né? Porque Jacó era apaixonado por Raquel. E Raquel, do mesmo modo, queria ter os filhos que a Lia tinha. E não tem como, gente, porque cada vida é uma vida. Por isso que a comparação é tão ruim. E cada pessoa tem um propósito. Nós nascemos com um propósito. E muitas pessoas nos limitam e querem que a gente viva o propósito delas. Do outro. Muitas pessoas chegavam pra mim, olha, Letícia, tem que fazer isso, aquilo outro, pra você ser bem-sucedida. E eu ficava na minha cabeça, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto. Mas, muitas vezes, eu fiz pra me sentir, assim, útil, pra me sentir valorizada pelas pessoas. Mas nós nascemos com um propósito. E ninguém pode tirar isso da nossa vida. Só quem pode tirar é nós mesmos. E Deus, nesse propósito, vai colocar pessoas importantíssimas na sua vida. Que se a gente souber ouvir, vão ser bússolas para o nosso caminho. É verdade. Os nossos pais, principalmente, você que tem um pai dentro da igreja, sabe? Um pai sábio, um pai que conhece os princípios da Bíblia. A gente está falando isso porque isso é muito importante pra gente. Né, e os nossos pais, eles sempre nos incentivaram a estudar, mas sempre falaram, busquem a vontade de Deus. Sim. Busquem o que Deus quer pra sua vida.
Porque não adianta, a gente pode fazer 1000 coisas, falar, Deus é isso, eu vou me formar nisso, eu vou conseguir um emprego em tal lugar, eu vou morar em tal país, mas se não estiver dentro do propósito de Deus, você pode até conseguir. Mas você vai se frustrar. Se frustrar totalmente, porque você diz, não, isso E não a é maioria das pessoas Deus queria pra não mim. cumprem o seu propósito. Mesmo estando dentro da igreja, mesmo conhecendo Jesus, mesmo conhecendo a Deus, elas não cumprem o seu propósito. A maioria cumpre os seus desejos. verdade. E muitas vezes nós acabamos assim nos entregando aos nossos desejos, mas quando você entrega de novo a sua vida a Deus, Ele arruma tudo. E a gente pode ver isso na história de Abraão, que ele, né, Deus fez uma promessa a Abraão que ele seria pai de nações. E Sara era já idosa e ele também, e não conseguiam ter filhos. E foi um processo, eles cada vez ficavam mais velhos, até que um dia, né, Sara chegou com Abraão e Teve disse, uma brilhante ideia. teve uma brilhante Só que ideia não. e falou pra ele, né, se relacionar com Agar. Sim. E teve Ismael. A Agar era bem mais jovem, né, gente? Então, Sim. ela falou, então, Deus prometeu, olha, Deus prometeu pra mim, que sou Sara, a esposa de Abraão. Deus deve ter prometido pra Abraão que ele seria pai de nações, mas Deus é um Deus de princípios. Eles estavam casados, entenda isso. Deus é um Deus de Deus, ele princípios. faz as coisas dentro dos princípios, dentro das alianças que ele estabelece. Se Abraão tinha uma aliança com Sara, é claro que Deus daria um filho pra eles dois, e não só pra Abraão. E mesmo eles dando esse passo, que não era para eles terem dado, Deus mesmo assim foi fiel, né? E cumpriu a sua promessa e deu Isaac para Abraão. Espere, né? Espere no Senhor e cumpra o seu propósito. Deus tem um propósito para todos. Deus, ele não rejeita nenhuma pessoa. Deus, ele rejeita atitudes. Isso ele rejeita. Verdade. Mas Deus, ele tem um propósito para cumprir na sua vida. Amém. Hoje, talvez seja o tempo de plantar. Sim. E no futuro, você vai colher. Mas hoje, é um processo que você está vivendo na sua Amém. vida. Glória a Deus, Né? É um né, processo. E é difícil. Não é fácil. Se fosse fácil, né? Todo mundo estaria nesse caminho. E poucos escolhem, né? E olhe caminho. pro processo com carinho, né? Quando a gente olha pro processo com carinho, a gente fala, olha, eu amadureci muito de uns tempos pra cá. Olha, de ano passado pra esse ano, meu Deus, olha o que eu mudei. Olha o que Deus transformou na minha vida. Quando você olha com carinho pro processo, você vê Ele como um ajudante da sua vida, te tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais amável, mais segura de si, de quem Deus é em você. É lindo isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Aperta o like.